A verdade o que é joia de valor, que é dada ao mortal desejar. We see a box very similar to the one Joseph Smith described. Procurai no abismo, nas trevas e na luz, nas montanhas e vales, o seu claro sol, e grandezas irei contemplar. People who wanted to protect the church didn't want this document to come to light. And intentionally hiding this embarrassing truth from members. Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse aqui é o Membro Pod. Esse é o canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente falou bastante sobre a poligamia, que era uma das grandes polêmicas na época de Joseph Smith já. E aí, qual que era a segunda grande polêmica também que a gente falou, mas não fez um episódiozinho especial? A lei da consagração. E quando eu falo polêmica, é que o pessoal não gostava, né? Obviamente, algumas pessoas adoravam a lei da poligamia, né? Mas a maioria não gostava da lei da consagração. E a gente vai dar uma olhadinha por quê. Qual que era o lance dessa lei da consagração aí? E quando a gente fala de lei da consagração, não pode deixar de citar Sidney Rigdon. Esse coleguinha aí adorava essa ideia. Inclusive, né, quando ele conheceu Joseph, ele foi chamado para a liderança da igreja. Geralmente era ele que batia bastante em cima dessa tecla e construiu essa ideia. Joseph estava mais focado ali na poligamia. E para o pessoal que quer conhecer um pouco mais da vida de Sidney Rigdon, está disponível um livro chamado The Life of Sidney Rigdon. Foi escrito pelo filho dele, John W. Rigdon, que inclusive não era um mormon, tá? Mas, obviamente, né, como uma bibliografia do pai, escrita pelo filho, né, algumas informações vão estar assim obscurecidas, né? Não vai querer contar alguns pontos complicados da história do pai. Bom, então tem que pesquisar em várias fontes para conseguir entender um pouco como aconteceu essa história da lei da consagração envolvendo o Sidney Rigdon. Quando a gente tenta entender, então a gente vai ler, vai estudar, vai tentar entender como estava acontecendo isso dentro da igreja, a gente vê até uma certa resistência de Joseph Smith. Ele não curtia muito essa ideia de vida comunitária, essa ideia do comunismo, né? E olha, eu não saberia dizer de onde o Sidney Rigdon saiu com essa ideia, porque o Karl Marx e o Manifesto Comunista saiu só em 1848. Né? Em 1848 o Joseph já tinha falecido. Tá, mas vamos ver um pouquinho mais sobre a vida do Rigdon, então. Por exemplo, antes dele entrar aí para o mormonismo, ele estava associado com os batistas. E tinha um carinha ali que estava sempre envolvido com o Rigdon, era o Alexander Campbell. Então, os dois, né, esse Alexander Campbell, ele era o líder da Associação Batista, mas o Sidney Rigdon ali era o segundo homem. Eles até estavam trabalhando juntos, mas o Sidney Rigdon veio com essa ideia de desenvolver uma teoria, vamos dizer assim, de uma vida comunal, né, uma vida de comunismo dentro da igreja. E esse foi o motivo principal aí do rompimento entre o Alexander Campbell e Sidney Rigdon. O Sidney saiu, foi procurar outra coisa para fazer e encontrou o mormonismo. Joseph já estava um pouquinho mais receptivo a essa ideia do que o Alexander. Então o Rigdon se sentiu um pouquinho mais em casa. Então Joseph aderiu a essa ideia, eles tentaram iniciar esse plano dentro da igreja, né, recolhendo os bens dos membros, que os membros consagrassem seus bens. Que inclusive isso é uma coisa que a gente fala dentro do templo, né? Se você for atentar um pouco para a ordenança da investidura, a gente fala que a gente consagra tudo, né? Nossos bens, nosso tempo, nossos talentos, todas as coisas. Obviamente ali a gente vê que isso é um pouco mais simbólico, vamos dizer assim, a gente está se comprometendo, mas efetivamente isso não está acontecendo, né? Você tem o seu carro, você tem a sua casa, você tem o seu salário,
É só ali 10% do senhor, mas o restante está ali, sob o seu controle. E por que não é 100% efetivada essa ideia dentro da igreja? Porque já na época lá, o pessoal não aderiu muito, né? Eles conseguiram com que alguns membros consagrassem seus bens, mas assim foi bem limitado, né? Não teve muita aderência não. Então acabou que eles abandonaram essa ideia. E vamos dizer assim, que essa ideia da lei da consagração, né, do comunismo mormon, é até meio apagado da história, e justamente é tentado apagar isso porque não foi bem ideia de Joseph, né? Foi de Sidney Rigdon, então é meio que eles não querem falar muito sobre isso. É até falado que o Sidney Rigdon era o intelecto do mormonismo e Joseph era a força física. Tem um trabalho chamado Early History of the Disciples in the Western Reserve, foi escrito por Amos S. Hayden. É um livro até meio que de época, é de 1876. Na página 191, 192 está citando Sidney Rigdon. O que fala lá? É que o mormonismo ele até teve uma aceitação legal ali no estado de Ohio, lá em Kirtland, porque o Rigdon era de lá. Ele tinha uma influência boa dentro da igreja batista ali na região, então foi um pouquinho mais fácil do mormonismo chegar, né, ser bem recebido. E essa influência dele não era à toa, né? Ele é considerado como um bom pregador. Apesar de uns discursos acalorados, aliás, né, se ele era um bom orador, ele é bem conhecido por alguns discursos acalorados dentro do mormonismo, né, como aquele discurso do 4 de julho e o Sermão Salgado. Então, se esses discursos fizeram fama, é porque ele sabia fazer isso acontecer. E justamente por isso que ele se deu bem também com Joseph Smith, né? A igreja do Alexander Campbell, ali, a igreja batista, ela não tinha essa pegada tão agressiva, né? Então a gente sabe que o Rigdon ele era um pouquinho mais genioso, e isso acabou se adaptando bem à religião de Joseph. É até falado pelo próprio irmão do Sidney, o Dr. Eli Rigdon. Ele cita o irmão dizendo que tem uma inclinação selvagem e visionária. O irmão dele continuou sendo batista, né? Vamos ver aqui o Dr. Eli Rigdon no livro Baptist Witness, de 1875. Então, na página 63, ele cita o Sidney. Vamos dar uma olhadinha o que ele cita sobre o próprio irmão. Seus poderes mentais não parecem ter sido prejudicados, mas o equilíbrio, ele está falando sobre o mormonismo, ele está falando, o meu irmão deixou a igreja batista e foi para o mormonismo, né? Então ele está citando isso, que os poderes mentais de Sidney não parecem ter sido prejudicados, mas o equilíbrio de seus esforços intelectuais parece, este sim, ter sido tristemente afetado. Ele ainda manifestava grandes atividades mentais e poder, mas tinha no mesmo grau uma inclinação selvagem e visionária em quase tudo. Portanto, estava sujeito a qualquer novo movimento no mundo religioso. Quem fala sobre o Rigdon também é o Simmons Ryder. Ele era dessa igreja batista, virou um converso do mormonismo ali por algum tempo, mas já saiu novamente. E ele descreve assim, durante a primavera e verão, várias conversões foram feitas, e o seu sucesso parecia indicar um triunfo imediato em Hiram. Lembrando que Hiram é aquele lugar onde o Joseph e o Sidney foram atacados por Piche Pena, lá em 1832. O Simmons continua, mas quando eles foram para Missouri para estabelecerem os alicerces da esplêndida cidade de Sião e também do templo, eles deixaram seus papéis. Isso deu a seus novos conversos a oportunidade de se familiarizarem com o arranjo interno da igreja deles. Isso revelou o fato horrendo de que havia um projeto de tirar as propriedades de seus conversos e colocá-las sob o controle de Joseph o profeta. Isso foi demais para os hiramitas. Mas alguns que tinham sido enganados por essa fraude estavam determinados a não deixarem isso passar impune. Por conseguinte, um grupo foi formado por cidadãos de Charlottesville, Garrettsville e Hiram em março de 1832. Ele está citando bem a época. E foram para a sede... está citando realmente. Foram para a sede na escuridão da noite e pegaram Smith e Rigdon de suas camas e cobriram a ambos de piche e penas e os deixaram ir. Isso teve o efeito desejado, que era livrar-se deles. Eles logo partiram para Kirtland. Só uma ratificação aqui, isso aí não está nesse livro Baptist Witness, do irmão do Rigdon, está naquele outro livro que a gente já citou, do Amos S. Hayden. Foi uma citação chamada Early History, na página 221. Esse vizinho aí, o Simmons, escreveu uma carta para o Amos Hayden relatando essa história. Por isso, quando a gente citou o episódio do Piche Pena, inclusive, dá uma conferidinha lá. Vamos dar uma olhadinha ali, episódio 67. A gente citou que o pessoal estava chateado com Joseph e Sidney e por isso eles foram atacados com Piche Pena.
Ali no episódio a gente até citou que tinha duas grandes motivações que os historiadores consideram de o porquê que o pessoal atacou eles, né, com piche e pena. A maior consideração é a poligamia mesmo. Ele estava se envolvendo com menina nova, os irmãos ali estavam chateados da irmã deles estar sendo flertada por um cara bem mais velho, né, um adulto flertando com uma menina, e eles quiseram atacar então Joseph. E foi considerado também como uma segunda motivação a lei da consagração. Talvez uma parte do grupo, da turba, estava motivada pela poligamia, talvez uma parte estava motivada pela lei da consagração, enfim. O fato que a gente está abordando aqui nesse episódio de hoje é que Joseph, ele gostava muito de envolver a política dentro da religião dele. A gente viu que ele tinha aquela política, tanto que ele organizou aquele grupo dos 50, ele queria estabelecer uma política teocrática dentro da igreja, ele também queria ser o presidente dos Estados Unidos, ele virou prefeito de Nauvoo. E essa ideia aí da lei da consagração é bem relacionada a uma ideologia política, né? Que é, no caso, o comunismo que a gente está abordando nesse episódio de hoje. Então, qual que é a relação do comunismo com o mormonismo, com a Igreja Sud? Vou dar só uma pincelada dentro desse assunto. O comunismo, ele é uma ideologia política que se desenvolveu ali no século XIX. O século XIX, né, é de 1801 até 1900, né? Essa ideologia ficou bem conhecida por esse carinha que a gente já citou, né? O Karl Marx. Ele se juntou ali com Friedrich Engels e publicaram aquele livro famoso que é o Manifesto Comunista. Isso aí aconteceu em 1848. A gente vê ali que Joseph e Sidney já estavam sendo atacados em 1832, então bem antes desse manifesto. Então não acredito que dá pra gente dizer que ele foi influenciado, porque ele lia bastante, né, que ele foi influenciado por Karl Marx. Devia ser alguma outra literatura aí que acabou chamando a atenção dele para essa ideologia. E também, fora que essa ideologia do Marx era mais voltada para o capitalismo, ele era muito contra o capitalismo. A ideia do Sidney era mais juntar todo mundo, coleta tudo de todo mundo e depois redistribui. E a ideologia do Karl Marx, ela acabou ganhando força só no final do século XIX, ali no início do século XX. Por exemplo, em 1919, que teve aquela Revolução Russa, né? Em 1922 teve a Revolução Soviética. Então não vou dizer que essa ideologia é muito contemporânea ao Rigdon, não. Então, depois de tomar-lhe um piche quente na pele e né, ser coberto de penas, eu acho que daí Joseph e Sidney, eles reavaliaram essa ideia, deixaram um pouco de lado. E olha, eu não saberia dizer se depois da morte e o falecimento de Joseph, se fosse o Sidney Rigdon quem tivesse assumido a liderança da igreja, se ele não ia ter estabelecido essa lei novamente. Talvez seria uma grande possibilidade. Mas não foi o que aconteceu, né? Quem assumiu foi o Brigham Young. Ele tinha uma ideia assim bem capitalista, né? Ele gostava de fazer dinheiro em nome da igreja. Ele tinha a sua equipe da elite ali, né? E não se envolvia muito com quem não tinha muitas condições, né? Ele não tinha essa visão mais comunista. E como a gente já citou, né, ali então no início dos anos 1900, né, 1920, 1930, essa ideologia começou a ganhar força e a igreja se posicionou, né, bem nessa época. Então a primeira presidência da igreja fez um editorial proibindo os membros da igreja de serem comunistas. O título desse editorial é Advertência aos Membros da Igreja. Foi publicado no Deseret News, de julho de 1936, e também foi publicado lá no The Improvement Era. A gente já falou sobre essas duas publicações, né? No Improvement Era de agosto de 1936. Nessa época, a primeira presidência era constituída pelo Heber G. Grant como presidente. Aí tinha os conselheiros Reuben Clark, já ouvi falar desse nome, e o David O. McKay, que viria a ser um próximo profeta da igreja. Vamos dar uma lida nesse editorial. Advertência aos membros da igreja. É com grande pesar que descobrimos de fontes confiáveis, tanto governamentais como outras, que alguns membros da igreja estão se unindo direta ou indiretamente aos comunistas e estão participando de suas atividades. Só um adendo aqui, os Estados Unidos estavam pegando bem pesado em cima dessa ideia, né, de frear o comunismo dentro do país. Então, obviamente, né, o governo deve ter sim fornecido informações. Olha aqui, pessoal, o Heber G. Grant, tem um pessoalzinho aí da sua equipe, aí da sua igreja, que estão se associando aí aos comunistas. Dá uma segurada aí, hein, fera. Então, não duvido que isso tenha acontecido. Continuando aqui no editorial, a igreja não interfere e não tem intenção de tentar interferir com o exercício político pleno e livre de seus membros, sob a égide da nossa Constituição, que o Senhor declarou: eu estabelecerei pelas minhas mãos de homens sábios, que eu criei justo para esse propósito. Está lá em Doutrina e Convênios 101:80. E que
quanto aos princípios do mesmo profeta, ao dedicar o templo de Kirtland, orou que devesse ser estabelecido para sempre. Enfim, mas ele continua ali no editorial. Mas o comunismo não é um partido político, nem um plano político sob a Constituição. É um sistema de governo que é oposto do nosso governo constitucional. E seria necessário destruir nosso governo antes que o comunismo pudesse ser estabelecido nos Estados Unidos. Cara, olha, não sei nem o que dizer. Esse editorial ainda vai continuar, tá? Só vou fazer uma complementação. A gente viu um episódio anterior aí sobre o Tom Hanks, que falou que os mormons são anti-americanos e tal, que ele não deveria ter falado isso, porque os mormons têm o direito de se posicionar sobre o casamento gay, por exemplo, que era o que estava acontecendo. Basicamente, o que o presidente Grant está falando aqui, ele está falando, cara, comunismo não é uma ideologia política, então a gente não está nem... Porque ele falou assim, a gente não quer interferir na liberdade dos membros da Constituição, que fala que o pessoal tem liberdade, né, de escolha e tal, mas comunismo não é uma escolha. Então, a gente não vai respeitar essa ideia. O que eu não acho que está muito certo. E assim, né, para complementar, eu não tenho nenhuma ligação com o comunismo, Ozzy. Mas é muito fácil falar que não vai respeitar essa ideia, porque essa ideia não é, digamos assim, uma ideia. Não, a gente não concorda com isso. Isso aí não é um partido, isso não é uma opção. Então a gente não vai respeitar. Aí é muito fácil, né? Por exemplo, se o Herbert Grant estivesse atualmente lidando com essa ideia, dessa proposta número 8, né, contra o casamento homossexual, ele poderia falar, não, isso não é uma opção. A gente não vai respeitar isso porque isso simplesmente não é uma opção. Tranquilamente eu conseguiria ver isso acontecendo. Vamos continuar ali no editorial. Uma vez que o comunismo estabelecido destruiria nosso governo constitucional americano, apoiar o comunismo é uma traição contra as nossas instituições livres, e nenhum cidadão americano patriótico poderia se tornar comunista ou apoiar o comunismo. Aos membros de nossa igreja dizemos, o comunismo não é a ordem unida. Ele tá diferenciando aqui aquela questão da lei da consagração, né, a ordem unida. Ele está falando, não, comunismo não é a mesma coisa. E tem apenas a semelhança mais superficial com a mesma. O comunismo é baseado na intolerância e força, enquanto a ordem unida no amor e na liberdade de consciência e ação. O comunismo envolve uma forte expoliação e confisco, enquanto a ordem unida, a consagração e o sacrifício voluntários. Vou fazer um adendo aqui também. Tudo bem, os Estados Unidos, a gente tem que entender que nessa época eles estavam com um medo assim enorme do comunismo entrar. Eles estavam batendo bem forte em cima dessa tecla. Então assim, o comunismo ele foi pintado como um monstro terrível. Então por isso dá pra gente entender o porquê que o Herbert Grant tá falando, não, o comunismo não é uma opção. Eu sei que você tem a sua liberdade, que a Constituição defende e tal, mas isso não é uma opção. E ele já começou a defender a igreja para o pessoal não confundir aquela lei da consagração com o comunismo. Falou, é diferente, eu sei que a base talvez tenha alguma coisa aí semelhante, né? Você vai coletar tudo e redistribuir e tal, alguma semelhança e tal, mas ele falou, não, o comunismo ele é agressivo, ele chega e confisca tuas coisas. A ordem unida é voluntário, você doa voluntariamente, você sacrifica voluntariamente. Não tenta separar tanto, porque a gente vê sim, Joseph e Sidney, eles não chegaram obrigando os membros, mas assim, não era tão voluntário também. Você trabalha em cima de ameaças, né? Se você não consagrar, você vai ir para o inferno. Se você não consagrar, se você não sacrificar os seus bens, você não vai receber as bênçãos. Fora alguns confiscos agressivos que a igreja também fez na época. Por exemplo, quando o Oliver Cowdery e toda aquela leva dos Whitmers foram expulsos da igreja, eles não puderam vender os bens, né, coletar os seus bens. Não, eles foram expulsos e tudo que eles tinham, eles tiveram que deixar para trás ou eles seriam mortos, né, sob uma ameaça. Outro ato agressivo da igreja também foi ali na guerra do Missouri, né? Foi quando o Thomas B. Marsh ficou chateado e falou, cara, os membros da igreja chegaram, atacaram tudo, confiscaram tudo, né? Confiscaram bens, saquearam lojas, pegaram, né, os bens do pessoal que eles atacaram, porque eles disseram ali, na Escritura, em Doutrina e Convênios, cita que o Senhor consagrou essa terra pra gente, então tudo aqui é de direito nosso, né, então a gente vai confiscar. Tinha essa desculpinha por trás, o Thomas B. Marsh ficou chateado, saiu da igreja, denunciou esse ato. Então assim, quando o Herbert Grant vem falar sobre ordem unida é paz e amor, liberdade, consciência, né, sacrifício voluntário, dá uma estudadinha na história, hein, Herbert? Vamos continuar ali no editorial dele.
Os comunistas não podem estabelecer a ordem unida, nem o comunismo o trará. A ordem unida será estabelecida pelo Senhor em seu devido tempo e de acordo com a ordem regular prescrita pela igreja. Isso aqui é uma outra coisa, né? Ainda a igreja está batendo nessa tecla de que a ordem unida vai acontecer. Por que não estabelece? Fala pra mim, por que não estabelece ela hoje? Se é uma ordem de Deus, tentaram estabelecer, né, levaram um piche na cara e depois mudaram de ideia. Se ele está dizendo, ó, é uma ordem que o Senhor gostaria que acontecesse, vai fazer acontecer no futuro, por que não faz acontecer hoje? Vai ter uma rejeição, né? Vai ter uma rejeição e vão perder membros. Então não aplica, né? É complicado. Ele continua ali. Além disso, é dito universalmente o que não é contradito e desprovado com sucesso, que o comunismo se compromete a controlar a vida religiosa das pessoas que vivem dentro da sua jurisdição, chegando até à santidade do próprio círculo familiar, interrompendo o relacionamento normal de pai e filho, tudo de uma maneira desconhecida e tão sancionada sobre as garantias constitucionais sobre as quais nós, na América, vivemos. Eu não sei, cara, sobre essa questão familiar. O que o comunismo iria influenciar na questão familiar? Eu sei, religiosa, talvez sim. O Karl Marx, ele era ateu, sim, ele inclusive tem aquela frase, a religião é o ópio do povo, né, que ele fala naquela crítica da filosofia do direito de Hegel. Então, nessa época que o Herbert Grant está citando isso contra o comunismo, já é sobre a ideia do Karl Marx, né? Então, na época de Joseph, não, né? Mas agora sim, o Karl Marx já está mais forte. Então, quando ele cita comunismo, ele está citando Marx e as ideias deles. Então, se ele fala assim, não, o comunismo é contra a religião, tá, ele pode ter sim essa argumentação. Contra a família, eu não sei o que ele queria dizer sobre isso. Talvez fosse uma forçação de barra aí, né? Para deixar o comunismo mais feio, né? Mais amedrontador. E ele continua, tal interferência seria contrária aos preceitos fundamentais do Evangelho e aos ensinamentos e ordem da Igreja. O comunismo, sendo assim hostil à cidadania americana, leal e incompatível com a verdadeira filiação à Igreja, portanto, nenhum cidadão americano leal e nenhum membro fiel, olha o membro fiel aqui, nenhum membro fiel da Igreja pode ser um comunista. Opa, vamos ler essa frase de novo. Nenhum membro fiel da Igreja pode ser um comunista. Então você é membro da igreja aí, né, que tem essas ideias um pouco mais comunistas, dá uma lida aqui, Herbert Grant falando, hein? E a gente entende também, principalmente estudando história, a gente vê que o pessoal socialista, eles não se identificam como comunistas, apesar de eles defenderem essa ideia, eles não se identificam como. Por exemplo, o que o socialismo prega é que o capitalismo está acontecendo, né, então ele é necessário, depois vai vir o socialismo, que é um caminho um pouquinho mais tranquilo, um pouco menos agressivo para chegar no comunismo. Então eles dizem, não, né, o comunismo ainda não acontece, né? Por exemplo, quando vão se defender de ataques como, por que defende o comunismo se o comunismo não dá certo na Coreia do Norte, ou na Rússia, na China, ou em qualquer lugar que isso aconteceu ou acontece? Então diz que o comunismo nunca aconteceu, o que acontece é um socialismo, que é o caminho para o comunismo acontecer. Eu diria que o Herbert Grant está tentando explicar da diferença do comunismo para essa ordem unida aí, né, que é a lei da consagração, seria mais ou menos isso, um socialismo. Mas não dá para dizer que a igreja hoje não tem um viés totalmente capitalista, né? Nossa senhora, não tem nem como negar isso. E eu não vou dizer assim que um ou outro estão errados, né? Capitalismo ou comunismo, os dois têm os seus prós e os seus contras, mas o problema aqui é uma instituição religiosa, que aí, por décadas, né, por décadas da sua história, vem falando de ordem unida, de lei da consagração, e vive-se de uma forma totalmente capitalista, absorvendo o dinheiro, criando um império enorme, né, enquanto os membros da igreja padecem, né, enquanto tem... E a gente vai citar isso aí ainda, né, pra frente. Tem pandemia e membros não são assessorados, missionário passa um perrengue, nossa senhora, quem foi missionário, pelo menos na minha época, né, hoje eu não sei como é que tá, mas na minha época e anterior à minha época ainda você passa uma dificuldade lascada. Como é que é? Igreja juntando um monte de dinheiro enquanto isso não é redistribuído, né? Complicado. E o editorial então finaliza dizendo: convocamos todos os membros da igreja a absterem-se completamente do comunismo. A segurança do nosso governo constitucional divinamente inspirado e o bem-estar de nossa igreja exigem imperativamente, cara, olha só, ele colocou essas duas palavras, exigem imperativamente que o comunismo não tenha lugar na América. Cara, e ele falou ali que o comunismo, cadê? A gente vai ter que achar isso aqui agora de novo.
comunismo é baseado na intolerância e força, expoliação e confisco. E ele finaliza o editorial falando que a igreja exige imperativamente que o comunismo não tenha lugar na América. Complicadíssimo. Você quer dar uma olhada nesse editorial? Você está falando besteira? Não. Deseret News, 3 de julho de 1936, ou também, né, que foi republicado na Improvement Era, volume 39, número 8, de agosto de 1936, está na página 488. Confere lá, Rosa não está falando besteira. Bom, ainda sobre esse assunto, a primeira presidência, quando dos dois apóstolos, ali em 2015, eles aprovaram uma nova, vamos dizer assim, uma nova estratégia online do site da igreja. Tem vários assuntos polêmicos que a igreja é indagada sobre e ela não responde, né? Então ela deixa para os apologéticos responderem. Então ali em 2015 eles pegaram alguns assuntos e fizeram publicações oficiais da igreja na internet. Vamos ver o que o Vozes Mormons fala sobre isso. No final de 2013, a Igreja Sud surpreendeu a todos, final de 2013, com uma publicação de 4 ensaios que foram subsequentemente seguidos por outros mais, que abordam temas e assuntos históricos que a igreja simplesmente evitava ou escondia antes. Após um ano, a igreja publicou traduções de alguns desses ensaios para o português. Então, pessoal, não que a igreja aborde todos os assuntos complicados, não. O problema é que antes ela se esquivava demais de tudo, não falava nenhuma posição oficial em nada. E daí fala, cara, não dá pra gente ficar também tão neutro em tudo, não dá pra gente deixar tudo tão, sem uma posição. A igreja não tem posicionamento nenhum sobre nada. É complicadíssimo. Ainda mais a igreja que tem um profeta vidente e revelador que conversa com o Senhor e tem resposta pra tudo. Então não dá pra se esquivar tanto. Então, não que eles começaram a dar resposta pra tudo ali em 2013, 2014, mas é que alguns pontos eles começaram a se posicionar então. Mas, obviamente, tem alguns pontos que não. Eu fui no site oficial da igreja, digitei comunismo, então, é o assunto que a gente está vendo hoje, para ver se a igreja se posiciona sobre isso. Ela não tem essa palavra no site da igreja. Não abordam o assunto comunismo. Quando você digita, e eu digitei em inglês, para ver no site oficial, original, que aborda mais assuntos. E no em inglês não abordam a palavra comunismo. E em resposta à minha pesquisa sobre comunismo, o site oficial da igreja já dá uma resposta: liberdade religiosa. A liberdade religiosa é um direito humano fundamental que protege a consciência de todas as pessoas, permite-nos pensar, expressar e agir de acordo com aquilo que acreditamos profundamente. Mas em todo o mundo e nos Estados Unidos, esta liberdade está a desgastar-se. Igrejas, organizações religiosas e indivíduos enfrentam restrições crescentes à medida que participam na praça pública, expressam suas crenças ou servem na sociedade. Mas há muito o que os membros da igreja e as pessoas de boa vontade podem fazer para preservar e fortalecer a liberdade religiosa. Bom, daí vai pra frente, falando sobre liberdade religiosa, não fala nada sobre política, vamos ver, não fala sobre política. Então, é coincidência que quando a gente digita comunismo, ele já vem com essa liberdade religiosa, ele não aborda nada sobre posicionamento político. Então isso aqui, apesar de eles fazerem uma volta enorme, acaba levando para aquele editorial lá do Herbert Grant, que ele fala, comunismo é contra a liberdade religiosa, a gente não apoia. Só que a igreja, apesar de no passado, aí, quase 100 anos atrás, ter se manifestado totalmente contra o comunismo, hoje eles não querem. Eles não querem se expor dessa forma. Eles dão uma voltinha no assunto para chegar no ponto que eles querem. E, obviamente, a gente sabe o porquê, A gente sabe por que a igreja não está colocando um posicionamento oficial sobre as coisas. Cara, no passado, quando ela se posicionou, os negros não têm direito, a poligamia não vai parar de existir. Quando ela vai lá e se põe com um posicionamento bem firme sobre alguma coisa, ela dá com os burros na água. Então, a gente não vai se posicionar sobre nada. Aí começou a ficar chato, porque, poxa, a igreja não se posiciona sobre nada. E eles começaram, então, ali em 2014, a se posicionar sobre uma ou outra coisa, mas, enfim, é complicado. Então, assim, em 1936, a igreja, com Herbert Grant, estava se posicionando, assim, totalmente contra o comunismo. Lorenzo Snow, em 1878, então aí, 60 anos antes, ele estava se posicionando sobre um socialismo mormon. Vamos ver o que o Lorenzo Snow falou ali nessa época. É um discurso bem grande, tá? A gente só vai citar alguns pontos. Por exemplo, ele citou: Sião não pode ser construída, exceto nos princípios da união exigidos pela lei celestial. Ele continua depois: é mais agradável e aprazível para os membros santos dos últimos dias entrar nesse trabalho e edificar Sião do que nos elevarmos e entrarmos nessa grande competição que está nos destruindo.
Você verá uma aristocracia crescendo entre nós, cuja linguagem para os pobres seria: nós não queremos sua companhia. Dessa forma você teria classes estabelecidas aqui, algumas muito pobres, enquanto algumas muito ricas. E agora, o Senhor não aceitará nada desse gênero. Tem que haver uma igualdade. É o mesmo em relação aos assuntos temporais. Este homem, que tem as bênçãos de Deus ao seu redor, deveria estar disposto a sacrificar uma parte de seus bens excedentes para estabelecer uma indústria, que este pobre homem possa trabalhar e obter uma boa remuneração por seu trabalho. Este é o espírito e objetivo da Ordem Unida, o qual devemos nos esforçar para estabelecer. Olha só, né, o Herbert Grant falando ali que, poxa, né, a Ordem Unida não está acontecendo, né, mas no futuro o Senhor vai estabelecer. Aqui antes, né, 60 anos antes quase, o Lawrence Snow está falando, cara, a gente tem que se esforçar para estabelecer isso. Né? Então a gente está vendo aqui, na verdade, profetas regendo a presidência da igreja de acordo com as suas próprias perspectivas. Isso deixa bem claro que não tem uma pessoa acima deles estabelecendo as normas, né? Deus está passando as normas. Não, eles estão regendo de acordo com suas próprias ideologias. Então aqui o Lawrence Snow é um pouco mais voltado para o socialismo, ele é bem socialista, né? O Herbert Grant já totalmente oposto à ideia comunista. Enquanto o Lawrence Snow está falando, cara, a gente tem que se esforçar, vamos estabelecer essa ordem unida, né? Vamos nos esforçar para estabelecer isso. O Herbert Grant já joga lá para frente, ele fala, não, o Senhor vai estabelecer isso quando ele quiser. O Lawrence Snow continua ali, abençoados por Deus somos nós, que temos bens excedentes e devemos estar dispostos a empregar esses bens de tal modo que tais indivíduos possam obtê-los, né, as pessoas com mais dificuldade. E ele continua ainda, ele finaliza, né, o discurso dele, mas que nenhum homem seja oprimido e colocado em circunstâncias em que ele não possa trabalhar e ajudar a si mesmo. Isso aí está lá no Journal of Discourses, então foi um discurso de Lawrence Snow, né, não foi uma opinião, foi um discurso. Journal of Discourses, volume 19, página 341. Então, se Herbert Grant, em 1936, era totalmente avesso ao comunismo, Lawrence Snow já é totalmente a favor ao socialismo, ali em 1870 e... vamos ver quando que ele falou isso? 78. Né? E se o Lawrence Snow era totalmente a favor do socialismo, Brigham Young Jr., que era o filho do presidente Brigham Young e também era presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, ele já fez alguns comentários sobre o corporativismo da Igreja Mórmon. Então voltado um pouco mais ao capitalismo. E isso foi após a fala de Lawrence Snow, né? Então vamos ver, no diário de Brigham Young Jr., de 30 de maio de 1890, ele falou, o irmão apóstolo John Henry Smith disse que nossas últimas ordens unidas pareciam demais com o comunismo e que ele achava que o atual sistema de corporações uniria os povos melhor. Eu não concordei com ele, mas não disse nada. A dedicação demais de tempo para corporações, ações na bolsa, títulos de investimentos, políticas e etc. para nossos líderes, para o meu gosto. Nós estamos metidos em todos os tipos de interesses comerciais e negócios. Até os membros dos 12 representam corporações invejosas umas das outras e quase prontos para brigar entre si. Olha só, todo mundo aqui profeta, vidente e revelador. Quando a gente fala, né, de Quórum dos 12 Apóstolos, todo mundo é profeta, vidente e revelador. E alguns deles aí estavam na presidência da igreja. Então, se o Senhor, Deus, quer instituir uma ideia, tá muito confusa essa ideia aqui. O Herbert Grant falou, não, a nossa Ordem Unida não tem nada a ver com o comunismo. Aqui, o apóstolo John Henry Smith, que é do Quórum dos 12 Apóstolos, tá falando, cara, nossa Ordem Unida tá muito parecida com o comunismo. O Brigham Young Jr., falando no diário dele, falou, cara, eles estão falando que, né, a nossa Ordem Unida é muito parecida com o comunismo. Cara, eu não concordo muito. A gente, aqui, mesmo os líderes da igreja, cara, os 12, todo mundo aí representando várias corporações aí, cheia da grana, todo mundo brigando entre si e tal. Eu não acho que a igreja tinha que virar muito capitalista, não. A gente vê que a igreja se isenta um pouco hoje desse assunto, né? A última vez ali que a gente viu foi o Herbert Grant, falando em 1936, mas também o David O. McKay, que era o conselheiro dele, depois virou profeta, na conferência, então, de abril de 1966, então, mais pra frente, ele se posicionou, né? Ele disse, a posição da igreja sobre o tema do comunismo nunca mudou. Nós o consideramos a maior ameaça satânica à paz, prosperidade, propagação da obra de Deus entre os homens que existe na face da terra. Então, o comunismo é satânico. O outro conselheiro do Herbert Grant na época, que era o J. Reuben Clark, ele falou na Deseret News de 25 de setembro de 1949. Vamos ver o que ele falou.
o comunismo é a maior potência anticristo no mundo de hoje e, portanto, a maior ameaça, não só para a nossa paz, mas para a nossa preservação como um povo livre. À medida em que nós tolerarmos isso, acomodarmos com isso, permitirmos ser cercados por seus tentáculos e atraídos para ele, é a mesma medida em que nós perderemos a proteção de Deus na Terra. Ezra Taft Benson, num discurso que ele fez lá na BYU, de 24 de maio de 1961, também se posicionou contra o comunismo. Ele falou: nossos verdadeiros inimigos são o comunismo e o seu companheiro de chapa, o socialismo. Opa, já botou um socialismo no meio. Então, né, comunismo, ruim, satânico, né? E ele aqui já acrescentou o socialismo também. E nunca se esqueça por um momento que o comunismo e o socialismo são a escravidão estatal. Opa, então se a gente estava considerando aquela ordem unida um pouco comparável ao socialismo, Ezra Taft Benson já condenou o socialismo também. E ele continua: a ameaça do comunismo é muito real. A ameaça do socialismo é ainda mais real. O comunismo é mais do que um sistema econômico, é uma filosofia de vida, ateia e totalmente oposta a tudo o que nos é caro. Não é aceito que um santo dos últimos dias pode ser um comunista ou um socialista, porque os princípios comunistas são contrários à palavra revelada de Deus. E se você, membro SUD, né, é um reacionário, você quer se envolver na política, Ezra Taft Benson, no discurso da Conferência Geral de outubro de 1966, ele te dá uma dica. Ele fala assim: Ezra Taft Benson, há alguns que aparentemente sentem que a luta pela liberdade está separada do evangelho. Eles expressam isso de diversas maneiras, mas geralmente se resume a isso: apenas viva o evangelho. Não há necessidade de se envolver na tentativa de salvar a liberdade e a Constituição para parar o comunismo. Deveríamos aconselhar o povo a apenas viver sua religião? Que não há necessidade de se envolver na luta pela liberdade? Não, não deveríamos, porque a nossa posição pela liberdade é a parte mais básica da nossa religião. E se hoje a igreja não se envolve em política, isso não representa o passado dela. Por exemplo, no livro de Michael Quinn, a gente já falou, né, sobre esse historiador, ele tem um livro chamado J. Reuben Clark, The Church Years, na página 75. Ele cita o quê? Ele cita que a igreja tentou influenciar os leitores do Deseret News, então fez uma publicação lá, só que acabou que saiu pela culatra. Porque em 1936, olha só, bem na época que ele fez aquele editorial, o presidente da igreja, Herbert Grant, ele detestava os democratas, né, que é um partido político nos Estados Unidos. E ele fez com que todos os membros da presidência da igreja escrevessem um editorial acusando o Franklin D. Roosevelt, que era um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. No Deseret News, ele fez uma publicação falando mal do Roosevelt, falando que ele promovia leis inconstitucionais, defendia o comunismo e tal. Só que muita gente curtia o Roosevelt entre os membros da igreja, então meio que essa publicação indignou os eleitores mormons. E aí os membros conseguiram ver uma mão da presidência da igreja, né, uma mão do homem ali nessas edições oficiais da igreja. O editorial do Deseret News recebeu cartas dos membros da igreja e 70% dos membros estavam reprovando essa publicação. E olha só, né, o tiro saiu pela culatra porque 1.200 membros da igreja que assinavam o Deseret News cancelaram suas assinaturas. Então assim, claramente esse editorial da primeira presidência fez uma reação negativa entre os membros. Tanto que posteriormente se provou que 69, quase 70% dos votos das pessoas de Utah foram para o Franklin D. Roosevelt. Aí você vem me falar que a igreja não é regida pelos homens? Ela é regida por Deus? Complicado. Ou o homem se posiciona conforme os seus próprios ideais, ou o que a igreja faz hoje é ser isenta, né? Não se pronuncia sobre nada. Bom, pessoal, para concluir esse episódio, acho que fica bem evidente que a igreja no passado já foi bem anticomunista, antissocialista. A gente ainda não viu com detalhes, né, sobre a questão política financeira da igreja hoje, mas a gente vai ver mais pra frente, mas dá para estabelecer que a igreja vive de uma forma bem capitalista hoje em dia, né, financeiramente falando, e politicamente falando, a igreja ela não se manifesta muito claramente sobre isso. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse episódio, deixa seus comentários e até a próxima.